E Saturno para Câncer. Saturno ainda está em Peixes, né? E ele vai ficar em Peixes até 2026, fevereiro de 2026. Então, assim, ele tá na última, eu chamo de batida, né? Ele tá retrógrado, então ele tá bem potente, ele tá mandando 100% dos raios dele. Todo planeta retrógrado, ele manda 100% dos raios, tá? Então ele vai ter muita potência para poder fazer o que ele precisa fazer dentro agora desse último retorno dele, desse último ciclo dele dentro de Peixes, né? Então, para Câncer, Saturno, ele rege a 7ª casa, né? e ele rege a 8ª casa. Então você pode imaginar que Saturno é como uma concha. Ele é a concha, né, do canceriano. Então ele traz uma frieza para o canceriano. Por questões de medo, né? Então, assim, para o canceriano, como essa concha é uma proteção. Então, a concha é a proteção em si para o canceriano, que é mais sensível mesmo, que obviamente, regido pela Lua, então é uma criatura mais sensível. Mas não sensível como algo, não como algo fraco, tá? O canceriano não é um signo, o canceriano não é fraco e Câncer também não é um signo de fraqueza, muito pelo contrário. Mas para que o canceriano ele se sinta protegido, ele usa a energia de Saturno em si, tá? Então a energia de Saturno vai ser aquele lugar onde o canceriano ele busca refúgio, né, nos momentos de vulnerabilidade. E Saturno ele tá fazendo um trânsito pela 9ª casa para quem é de Câncer. A 9ª casa, ela não é uma casa difícil, né? Ela é uma casa considerada de sorte. Ela é a casa de sorte mais alta do zodíaco. Em si, o que pode acontecer de verdade para os cancerianos com relação a esse trânsito é que dentro daquilo que eles acreditam, né, dentro da religião, até mesmo do relacionamento com o pai, porque a 9ª casa também é o pai e é aquilo que o pai ensina, né, aquilo que o pai passa para você, que é de Câncer. Então, pode existir aqui dentro desse trânsito algumas dificuldades com o pai, né? Algumas quebras kármicas, e são kármicas mesmo com o pai, algumas quebras de até expectativas, porque Saturno, apesar dele trazer as dificuldades, apesar dele ser um planeta kármico, apesar dele trazer muitas vezes uma certa dor, uma carga de dor e sofrimento, ele vem sempre com a necessidade de polir. Ele sempre faz isso porque para ele, né, é difícil não fazer dessa forma. Saturno, ele representa a dor dentro da humanidade, né? Então ele representa também a dor de estar longe do Criador, né? Então, e por que essa dor? Porque quando você está longe do Criador, quando você não sente o Criador, quando você não está, né, cara a cara com Ele, você desceu para a Terra, você veio para cá, né? E a sua alma entrou em um corpo. Essa alma precisa se identificar com esse corpo. Então, quando ela se identifica com o corpo, ela sofre, né? E não quer dizer que a matéria é ruim, não é. Ela é um veículo, né, para que a gente possa viver. Então, ela é muito importante. Mas a consciência, que é a alma, ela sofre por conta disso. Então, Saturno, para que a gente consiga viver a vida, né, de uma forma mais simples, de uma forma psicologicamente mais saudável, ele precisa, né, ir lapidando a gente a partir do momento que ele vai passando por cada signo do zodíaco, em especial quando existe um planeta ali, né? A casa em si vai ser importante, de certa forma, vai ser algo como uma arena, né? Mas sempre vai ser muito mais relevante o planeta. O planeta, ele vai ser, porque ele é a nossa consciência também, né? Ele é uma parte energética da gente. Às vezes é o Sol, às vezes é o ascendente, então é super importante. Se você tiver algum planeta aqui, né, no signo de Peixes, Júpiter, por exemplo, se você tiver Vênus não vai ser, mas se você tiver a Lua, se você tiver Júpiter, se você tiver Saturno, ascendente, qual outro planeta poderia ter por aqui? Marte. Então, assim, ele vai lapidar bastante esse planeta. Então, você vai sentir muitas vezes até mais, né, esse planeta dando resultados para você do que a casa em si.
O bom é que a nona casa é uma casa onde você tem sorte, né? Então, assim, ele vem aqui com algumas lições com relação ao pai, com relação ao relacionamento com o pai, com relação também a sua fé, com relação à sua religião. Ele não permite muito. Saturno, ele às vezes se transforma em um planeta dogma, em um dogma. Então, Saturno em si, na nona casa, ele mostra dogma, mas não necessariamente isso vai acontecer porque ele está por trânsito, né? Então, como ele está transitando, ele pode mostrar algumas falhas, ele pode mostrar o que você está levando como dogma, o que você está sendo extremo, quais são os extremos aqui, né? Se você de fato acredita no que você, nos seus ideais, na sua filosofia, ele vai trazer talvez um descontentamento também com aquilo que você acredita ser o correto, né? Com seus ideais, caso não seja religião, pode ser os seus ideais, sim, né? E até mesmo a forma que você lida com a vida, porque em peixes a gente precisa abrir mão. Peixes não é um signo de controle, né? Não é um signo de você controlar e de você pegar a sua régua e fazer tudo certinho, como você busca fazer, por exemplo, com Mercúrio. Mercúrio, ele categoriza as coisas, mas Peixes não é sobre categorizar. Peixes, ele precisa... É um signo puro, né? E a pureza do signo significa que ele tem total confiança na vida. Então, Peixes é um signo muito de confiança, de você confiar completamente na vida. E confiar é você, ao invés de estar com a mão assim fechada, do tipo, não, isso não vai acontecer, não pode ser, é você abrir a mão. E isso significa abrir o seu coração, né? Abrir a sua visão, abrir a sua vida, o seu coração e permitir que a vida tome conta de você. Então, Peixes é isso, né? É você deixar o espírito tomar conta, é você confiar na vida, você ter essa fé inata. Então, Saturno aqui, ele pode te mostrar que você tem certas coisas que não são bem, né? Aquilo que talvez você imaginava ser. Talvez você tenha algumas sombras aqui dentro, ou seja, você imaginava que você tinha essa conexão e não é bem assim, né? Ele traz o lado sombrio, ele traz aquilo que você precisa entender dentro do seu psicológico que não está legal. Algo bem interessante que pode acontecer também para quem é de Câncer é casamento. A nona casa é uma casa de casamento, tá? Então, como o Saturno ele rege a sétima casa e ele rege a oitava casa, você pode casar de forma inesperada, né? Ou então você pode receber um pedido de casamento de forma inesperada. E Saturno é um planeta de se comprometer, sim. Ele é um planeta de relacionamentos a longo prazo. Ele quer casamento, ele quer manter as tradições. Então ele vem aqui e é bem possível que alguns cancerianos tenham casado, né? Ou então tenham marcado um casório, tenham ficado noivos, mas ao mesmo tempo pode existir um sentimento de medo aqui dentro, né? Um sentimento de será que isso é o correto? Porque Saturno ele traz essas dúvidas. E Saturno ele geralmente também traz um pouco de medo com relação àquilo que ele toca, com relação àquilo que ele faz. Mas e por ser, né, um planeta de frieza, um planeta de você se proteger, para vocês cancerianos. Então, eu vejo a possibilidade desses ganhos financeiros também, como ele rege a oitava casa, né, e ele rege a sétima, então ganhos financeiros através do seu cônjuge. E a nona casa, ela vai ajudar esses ganhos financeiros, né, ele vai vir com mais sorte, talvez venha de uma forma que você não esperava, mas de uma forma até positiva, mesmo sendo Saturno, né? Mas a nona casa, ela traz esse ponto bom, essa leveza, né? Da sorte, de acontecer algo que, mesmo sendo um trânsito difícil, vem como algo positivo. Então, existe também o lado positivo para os cancerianos